Olá, olá, queridas pessoas, muito bom dia. Esperar alguém entrar para me dizer se estão me vendo e me ouvindo bem. Muito bom dia. Vamos para como minha irmã chama, nossa live da madrugada. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo e me ouvindo bem? Vou só fazer uma coisa. Tá, então estão todas me vendo e me ouvindo bem, né? Muito bom dia. Vamos começar como minha irmã diz. Live da madrugada. 7 horas da manhã para ela é madrugada. Mas enfim, cada um com seus horários. Hoje vamos falar de uma live bem importante. Eu vou tentar ser curto para não me estender muito, mas essa é das lives que eu quis fazer um certo planejamento daquilo que eu queria trazer. Então, talvez ela vai se tornar uma live longa. Não sei se vocês perceberam, mas as lives que eu trago escritas, elas tendem a ser mais longas. E como vocês que estão me acompanhando sabem também, as minhas lives elas vão sendo construídas a partir de coisas que eu vou vivendo, de perguntas que chegam aqui na caixinha e que vão surgindo pontos semelhantes em atendimentos que eu vou conduzindo ou nas aulas que eu dou para o meu curso de formação. E essa live de hoje também não diferente disso. O ponto inicial desta live, eu vou trazer 3 pontos importantes aqui nessa live. São 3 pontos que surgiram no meio dessa semana. O primeiro deles, eu não sei se vocês viram, foi uma questão que chegou aqui nas caixinhas de uma pessoa que falou assim: eu sou uma fantástica consteladora e mentora, mas a meta não vem, o resultado não vem. E ela perguntou o que falta. E aí eu respondi que faltava talvez humildade neste processo de crescimento. O segundo ponto que eu venho trazer para vocês é no caminho que a gente tem de crescer, de se tornar adulto, de se tornar grande, de fato, que a vida pede para que a gente se torne grande, a gente não pode esquecer que nós ainda somos pequenos diante de algo maior que está acima da gente. E reconhecer este lugar de pequeno também vai ser importante. E o terceiro ponto, que foi também de um atendimento de ontem, é o onde encontrar esse lugar de pequeno que te recarrega e te leva adiante. Nós não vamos ficar aqui hoje só naquela velha coisa que a gente sempre fala em constelação, que é importante, mas não é a única coisa, que nós precisamos aprender a sermos filhos pequenos, porque é lá, no seio materno e paterno, que nós nos alimentamos de força para seguir e para crescer, tá? Mas antes de chegar nessa parte mais de constelador, de pai e mãe, eu queria questionar muito com vocês uma coisa, que é a seguinte: a humildade, o saber o seu lugar de pequeno, de pequena, é uma das coisas mais importantes para que você se alimente de força para crescer, para ser grande. A gente precisa tomar cuidado com um movimento que tem acontecido da gente ficar num processo interno muito intenso de autoafirmação daquilo que a gente acredita ser, que não necessariamente a gente é. Na real, eu chego a pensar que quem é verdadeiramente grande, quem é verdadeiramente bom, quem verdadeiramente tem poder, não fica com a necessidade de autoafirmar a sua grandeza, de ficar afirmando o seu poder, de ficar afirmando a sua capacidade, o seu valor. Então, cuidado, porque sim, existe sim um movimento necessário da gente começar a reconhecer o potencial interno que a gente tem para que a gente consiga caminhar
neste movimento de crescimento. Mas cuidado para neste reconhecimento da força que se tem, que é uma força potencial, não é ainda uma força de fato manifestada, é uma força potencial. Cuidado para vocês não entrarem em um lugar de tentar ser o que você realmente não é. De tentar entrar em um lugar de valorização extrema por um potencial que sim você tem de fazer, mas que ainda não se justifica pelas suas ações. Tá? Anotem isso. A verdadeira pessoa que tem poder, a verdadeira pessoa que é grande, a verdadeira pessoa que é boa, ela não precisa ficar na frente do espelho lembrando o quanto é boa, o quanto é maravilhosa e o quanto é fantástica. Ela já manifesta isso que é bom, isso que é fantástico, isso que é maravilhoso. Então, voltando, não estou dizendo que não é necessário que você reconheça o potencial que existe em você. Isso é realmente necessário. É necessário você olhar o quanto você tem de possibilidade de crescimento, de possibilidade de fazer mais. Mas, cuidado para você não se iludir achando que é uma coisa por ter o potencial de ser, sem estar exatamente agindo de acordo com essa construção disso. A nossa grandeza, a nossa sabedoria, elas refletem nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz, não daquilo que nós falamos sobre nós mesmos. Nessa onda de ficar falando sobre si mesma ou sobre si mesmo, corremos o risco de entrar em um lugar arrogante, de ficar engrandecendo a gente sem de fato a gente ser grande. E aí, posteriormente, é que a gente vai viver a frustração por não obter resultados deste lugar de grandeza que você se disse que tinha. Por isso que a minha resposta naquela caixinha foi: talvez falte humildade. Porque a humildade é uma característica inerente da grandeza. A pessoa que verdadeiramente é grande, ela não fica se vangloriando. Ela sabe das suas limitações. Ela sabe do seu lugar de pequeno, para a partir daí manifestar aquilo que há de grandeza dentro de si. Então, muito cuidado com a tentativa de se convencer e convencer ao outro de que você é algo tão grande, tão maravilhoso que de fato você não é. Tá? Se de fato você estiver manifestando grandeza, você não vai precisar ficar falando o tempo todo para todo mundo do quanto você é boa ou bom para a vida. Tá? E aí, puxando o gancho dessa fala, de que a humildade é um ponto inerente da grandeza, porque para ser grande, a gente precisa estar constantemente reconhecendo os nossos pontos de fraqueza. Por isso que a humildade é algo inerente da grandeza. E aí eu chego num outro ponto, que é o segundo ponto que me surgiu ontem no atendimento. Foi também uma coisa que a gente corre o risco de cair. Eu venho aqui sempre falando da necessidade da gente entrar na nossa postura de adulto diante da vida, na nossa postura de assumir as responsabilidades, na nossa postura de lutar por aquilo que a gente quer conquistar. Mas também é um ponto importante deste processo você aprender que, apesar de você ter força para enfrentar as questões que vão surgir na sua vida, também haverá momentos de olhar para suas fraquezas, de olhar para suas fragilidades, de olhar para o momento em que você vai sim precisar de ajuda para se restabelecer e continuar enfrentando a vida. O que me chamou a atenção neste ponto foi ontem um atendimento que eu fiz de uma cliente que ela estava constantemente fugindo dos pontos de vulnerabilidade que ela tem. Porque nós, sim, apesar de estarmos num movimento de crescer na vida,
nós continuamos tendo os nossos pontos de vulnerabilidade, os nossos pontos de fraqueza, os lugares onde nós somos pequenos. E não adianta, mais uma vez, forçar ser grande onde você não é. Não adianta fugir do olhar para as limitações que você percebe em você. Foi interessante ontem o movimento dessa cliente, porque ela estava se percebendo carente em vários movimentos dela, mas por ver a tamanha vulnerabilidade que ela expõe ao se perceber carente, ela estava fugindo de assumir que estava carente. E não tem como você crescer sem você parar e olhar para de fato aquilo que você sente na sua pequenez. Então não tem como ela crescer se ela não para e olha, poxa, eu estou carente, estou sim precisando de alguém. Estou neste momento vivendo esse lugar de vulnerabilidade e de fragilidade. Não adianta você tentar esconder as suas fraquezas nessa tentativa forçada de dar conta das coisas sem de fato se olhar e sem de fato crescer a partir dessas fraquezas, a partir dessas vulnerabilidades que a gente naturalmente tem como ser humano. E que, mais uma vez, apesar da gente estar fazendo um movimento de crescimento, apesar da gente sim estar já num lugar de adultos que tem que se responsabilizar e assumir a própria vida, a gente ainda vai ter momentos de fraqueza, que a gente vai precisar dar uma atenção para a gente se recompor. E assim voltarmos internamente para o nosso lugar de pequeno ou de pequena. E aí, eu chego no terceiro ponto que eu queria trazer para vocês, que foi um ponto muito bonito, apesar de doloroso, de uma outra cliente. Essa eu venho acompanhando já há algum tempo. E ela é uma cliente que ela perdeu a mãe muito cedo. Se eu não me engano, ela tinha 2 ou 3 anos de idade. E aí ontem, ela me veio depois de momentos de muita tensão na vida dela, de realmente muita dor na vida dela. E aí ela me trouxe um relato que é um dos movimentos que a gente faz de tomar esse lugar de pequeno para ser grande, que foi no momento em que ela estava realmente muito mal diante de toda a situação que ela viveu, diante de toda a fragilidade que ela se percebeu, que ela se aquietou e ela buscou internamente se conectar com a própria mãe. Ela virou para mim e foi um relato bem emocionado, de Benito, a única pessoa em quem eu consegui pensar foi nela. E pensar nela, se colocar nesse lugar de pequena, diante de uma mãe que não necessariamente é uma mãe que está viva e está presente para te dar colo, é um lugar onde nós aprendemos a ser pequenos e nos carregamos de força para enfrentar as questões da vida. Aí eu falei para ela, eu apontei para ela isso, exatamente isso que é tomar um pai e tomar uma mãe. É o momento em que você percebe que seu pai e sua mãe continuam vivos dentro de você, apesar de eles não estarem aqui. E é o momento em que, por ter o seu pai e a sua mãe dentro de si, você tem como se lembrar sempre do seu lugar de pequeno diante de alguém, que é o lugar onde você, de fato, recebe vida para ter vida, para trabalhar, para crescer. Quando a gente fica insistindo num lugar apenas de grandeza, apenas de ser grande, apenas de fazer tudo o tempo todo, e não permite retornar internamente ao nosso lugar de pequeno, que é o lugar onde a gente se recarrega de força para de fato viver e construir vida, provavelmente a gente não vai ter resultados, a gente vai se cansar, a gente vai se sentir muitas vezes dando murro em ponta de faca e vai chegar em um ponto de frustração onde talvez a gente precise assumir de fato que nós não somos tão grandes assim quanto muitas vezes nós queremos nos convencer de tamanha grandeza.
E é neste real lugar de ser pequeno, de um ser pequeno interno para si, diante da vida que você tem, diante de tudo que você recebeu, que você de fato consegue passar a manifestar grandeza na vida. Lembre-se disso, eu não lembro. Tem alguma pessoa, alguma personalidade aí que tem uma frase que fala assim: quando você precisa dizer que tem autoridade, você não tem autoridade nenhuma. Eu vou pesquisar depois e vou postar aqui. Mas quando você de fato está manifestando grandeza, você não precisa ficar se convencendo nem convencendo o outro do valor que você tem. Você simplesmente vive este valor. E este valor vem quando nós sabemos olhar para o nosso lugar de pequeno, ocupar o nosso lugar de pequeno, que é nesse lugar de pequeno que nós recebemos este valor para entregar. E aí, este valor que a gente recebe do lugar de pequeno para crescer, a gente recebe aonde? Começando diante de pai e mãe, que é o lugar que nós recebemos a vida. E que se nós não sabemos recolher a nossa insignificância diante de algo tão grande quanto a vida, para de fato receber e poder construir algo, não vai para frente. Outros lugares que a gente precisa assumir de pequeno é o lugar de aluno. Quando se é aluno, você precisa entrar em um lugar de pequeno para aprender com o seu professor, para escutar aquilo que está sendo ensinado, para que você receba também este pedaço de vida para depois você crescer. Na real, a gente precisa ser pequeno, sempre diante da vida, porque a vida está o tempo todo dando lições para a gente de como a gente precisa aprender mais coisas para, de fato, dar suporte ao nosso crescimento. Mas se você vive este lugar de arrogância, de soberba, de que mais? Tem um monte de nome para isso. De falta de humildade, de querer ser grande demais e ser grande demais o tempo todo, você vai acabar se ausentando. E é uma ausência, às vezes, você está de corpo presente, mas não está com presença realmente. Mas você vai cada vez mais se ausentando do lugar de pequeno, que é o lugar onde você recebe vida para de fato crescer, onde de fato você aprende para de fato crescer. É o lugar onde você recebe algo para depois você doar algo para um outro alguém. Quem não aprendeu a ser pequeno não vai conseguir ser grande e facilitar a vida de uma outra pessoa também pequena. A gente precisa entender que é na nossa pequenez, é na nossa humildade, é no reconhecimento das nossas limitações que a gente de fato vai em busca daquilo que a gente precisa para de fato crescer. Lembrando que é importante sim a gente reconhecer o nosso potencial de vida, o potencial que a gente tem de crescimento. Mas esse potencial não pode te iludir que de fato você é. O ser é diferente do ter potencial. O ter potencial todos nós temos. A questão é o quanto você está de fato aproveitando este potencial de crescimento de vida, sendo pequena na hora que precisa ser pequena e aprender, para depois manifestar a grandeza que existe em você. Potencial, sem você saber usar, não adianta de nada. Você vai continuar na frente do espelho falando o quanto é grande, o quanto é maravilhosa, o quanto tem de valor, quanto tem de poder, e de fato não vai conseguir viver isso, porque você ainda não aprendeu a ser pequena para se empoderar desta força que existe dentro de você. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Acho que eu falei. Não foi tão longo quanto eu imaginava, não. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Precisamos aprender a ser pequenos para de fato a gente conseguir ser grande no momento T+1, no momento futuro.
E isso, lembrando, começa. Vamos voltar ao papo de constelador. Isso começa na relação que nós temos com os nossos pais. A gente precisa aprender a ser filho. É o primeiro lugar que a gente ocupa na vida, o lugar que a gente toma força de vida para começar esta caminhada. Se a gente não aprendeu a receber lá, que é algo tão grande quanto a vida, onde é que nós vamos aprender a ser pequenos e, de fato, ir recebendo coisas da vida que vão fazendo a gente crescer e manifestar, de fato, esta grandeza? Então, era isso por hoje. Lembrando que estão abertas as inscrições para a Jornada ao Amor. O curso está quase pronto. A jornada vai acontecer 19, 20 e 21 de fevereiro. Eu vou deixar nos meus stories o link para você arrastar para cima. Aliás, já está lá. Tem o link para você arrastar para cima e se inscrever. E não percam, por favor, não percam. Vai ser também um movimento muito grande de amadurecimento, de crescimento, para que a gente consiga, de fato, ir para a vida e fazer essa vida continuar. Tá certo? Muito bom dia para todo mundo. Finalizando aqui a nossa live da madrugada. E o tema que vocês comentaram lá nos stories, eu vou deixar mais para frente. Quando a gente ficar chegando perto da semana da Jornada do Amor, eu vou trazer aquele tema também, tá? Estou até pensando em trazer uma convidada para falar do ponto de vista do direito, sobre separação. Tá certo? Um bom dia para todo mundo. Até nossa próxima live ou até uma outra oportunidade por aqui. Fui!